Fala pessoal, tudo bom? Bem-vindos aí mais um Crowd Talks. Hoje eu estou aqui com o Renato Braga, né? Grande parceiro aí, amigo da Matera e que trabalha bastante aí na parte de tecnologia. E com um convidado muito especial aí, Paulo Pereira, o cara dos dados, né? Que vai ajudar a gente aí a entender um pouco como que esse universo dos dados ajuda aí na parte de transformação digital. Apresentando rapidinho o Paulo, ele foi ex-CMO do Cinépolis, depois ele foi fazer uma faculdade em Berkeley, né, de Data Science, e aí resolveu largar o mundo corporativo e se tornar empreendedor. E aí ele acabou fundando a Desbrava, que é uma plataforma de social analytics, super importante aí nos dias de hoje para você conseguir entender o que os públicos estão falando ali para você guiar estratégias. E também é fundador do projeto A Era dos Dados, né? Além de ser investidor anjo aí em diversas empresas, inclusive aqui na Crowd. Seja bem-vindo, Paulo. Grande prazer aí estar contigo. Obrigado. Prazer, Renato. Obrigado, Gabriel, pelo convite. Muito bom estar aqui com vocês. Legal. E Paulo, para a gente começar hoje, conta um pouquinho aí da Desbrava, aí, um pouquinho aí da Era dos Dados, né? Esse projeto que você encabeçou aí para ajudar a conscientizar os consumidores sobre a importância de dados, né? Sim. Principalmente para conseguir fazer essa mudança, né? Esse cenário de mudança que a gente está convivendo, né? Exato. Legal. Então, fazer uma ordem cronológica aqui das coisas, né? A gente já se conhece já há bastante tempo, né, Gabriel? Você lembra na época que eu liderava ali toda a parte comercial, marketing, vendas da Cinépolis, que é uma rede de cinemas. Eu fiquei um pouco mais de 15, 16 anos quase no mercado de cinema. Trabalhei na Cinépolis, na Cinemark, que são as duas maiores redes de cinema da América Latina. E também trabalhei na Warner, que é o lado da distribuição, né? Produção. E nos últimos anos meus lá, eu sentia muito uma frustração minha e até da minha equipe, da empresa, do mercado, de que tudo que a gente fazia era muito com base no feeling, né? No achômetro, assim, a gente achava que conhecia tudo, né? Então, eu ali no marketing contratava influenciadores, né? Cheguei a trabalhar com todos esses grandes influenciadores que tem hoje, o Felipe Neto, o Castanhari, Christian Figueiredo, Kéfera, trabalhei com todos esses caras, mas a gente contratava porque o cara era grande, ou porque estava na mídia, né? Ou quando eu investia dinheiro no Google, por exemplo, cara, colocava dinheiro lá para trazer tráfego para o site, colocava dinheiro no Facebook, a gente gastava uma puta nota, eu falava, tá, mas e aí? Isso está me trazendo mais clientes, esses clientes estão comprando ingresso, esses clientes que clicaram nos meus links ou que viram os vídeos nos influenciadores e etc. O que eles estão comprando? Qual que é o comportamento desse público? Não tinha isso antigamente. Eu estou falando antigamente, 4 anos atrás já, né? Sim. Antes da pandemia. Isso me incomodava muito, né? E eu já vim ali desde 2015, mais ou menos, 2014, 2015, eu já colocava 100% da minha verba, literalmente 100%, no digital, né? Enquanto a maioria das empresas colocavam tipo 20% no digital, 30% no digital, eu já colocava 100%, eu acreditava muito. Tanto é que o mercado digital no cinema, de redes sociais, influenciadores, se transformou muito por causa disso, né? Porque a gente começou a mexer muita coisa e as pessoas começaram a acompanhar. Mas eu comecei a ficar muito frustrado com isso, e aí eu falei, poxa, eu acredito muito no digital, acredito muito no marketing de influência, muito no marketing de conteúdo, mas eu acredito mais ainda no casamento entre tudo isso com dados, né? Que era literalmente incipiente naquela época. Ninguém trabalhava com dados. Sim. Falei, cara, vou apostar nisso, né? Isso 2 anos antes de eu sair, mais ou menos, isso lá em 2017, 2018. E eu falei, cara, eu vou buscar conhecimento, né? E foi quando eu fui estudar em Singapura, fui estudar no Vale do Silício, fiz lá a Universidade de Berkeley, visitei várias empresas, tanto lá no Vale quanto em Singapura. E aí, nesse curso e nessas visitas, nessas viagens, foi quando eu tive a ideia de falar, cara, literalmente dados e digital vão estar juntos, né, daqui para frente, e eu quero cair nisso. Quando eu voltei, eu comecei a criar um monte de coisa na empresa, e o pessoal não apostava, não investia, eu vi uma relutância muito grande e falei, cara, não vai rolar. Aí eu decidi sair, larguei tudo para trás, pedi demissão e abri a Desbrava, né? A Desbrava é uma plataforma de social analytics que monitora todo o ambiente digital
encontra tendências de consumo, de comportamento do consumidor, interesses do consumidor. Hoje já está até mais evoluída. A gente está lançando um módulo de influência, por exemplo, para você encontrar qual influenciador tem fit com a sua marca, você monitorar as campanhas de influência que você trabalha. Agora estamos lançando um módulo de conteúdo que você consegue comparar conteúdo entre influenciadores ou entre marcas, né? Saber qual é o interesse do público que segue a Netflix, qual é o interesse do público que segue a Disney e a Amazon. Você consegue monitorar cada vez mais, com muitos dados. E aí, ao longo desses 3 anos e meio de Desbrava, a gente percebeu que a gente estava um passo à frente, a gente estava resolvendo uma dor que a maioria dos nossos clientes vão ter na sequência da dor que ele tem hoje. Então, os nossos clientes começaram a falar para a gente, né? A gente foi ouvi-los e eles falavam, cara, eu não tenho uma equipe, não tenho agência, ou não estamos trabalhando com dados, não temos a cultura. E a gente falou, poxa, a gente tem uma oportunidade aqui. Vamos começar a conscientizar esse público, né? A culturalizar ele de trabalhar com dados, né? Que foi muito o que a XP fez lá no começo, por exemplo, quando eles queriam ensinar o cara a investir, mas eles não conseguiam investir, eles começaram através de cursos, educação, aí o cara falava, poxa, agora eu preciso de uma plataforma para investir, tá aqui a XP, né? Então a minha ideia é essa. Então a gente começou a gerar muito conteúdo para esse público, que aí começou a virar curso, virar treinamento, virar consultoria, o cara falava, eu quero contratar você, não pela sua plataforma, eu quero que você me ajude a trabalhar com dados. Então a gente falou, poxa, então a gente tem um projeto aqui. A gente fez uma spin-off, surgiu a Era dos Dados, que é uma empresa focada em conteúdo, treinamento, curso, consultoria, voltada para a cultura, voltada para preparar as empresas a trabalharem com dados, né? E a gente trabalha com uma metodologia, que eu já explico, e aí fica, o nível de consciência dele aumenta, e aí fica mais fácil eles trabalharem com o software depois, né? Com a plataforma, com os dados da plataforma. É isso. Puta, bem legal. Por acaso eu tô lendo um livro hoje sobre gatilhos mentais, e aí fala muito sobre consciência de público, que é o que você está falando. E aí ele fala assim, antigamente, né, quando eu tinha menos conteúdo em geral que a gente consumia, ele falava assim, por exemplo, você quer chamar atenção, você falava, emagreça 5 quilos. Aí tipo, o cara ia lá e clicava. Aí a internet evoluiu para o nível 2 de consciência, tipo, agora você tem que falar, emagreça 5 quilos sem fazer dieta em 1 semana, sei lá. Aí o cara, tipo, quer ir lá e clicar. E aí ele fala, agora o nível 3, o negócio tá tão complexo, tem tanto conteúdo, não sei o que, para chamar a atenção das pessoas, você precisa desenvolver um método próprio. Porque senão você não consegue mais chamar a atenção das pessoas, aí vira tudo passa batido ali, né? Exato. E é bem isso aí que você está fazendo na Era dos Dados, né? Exatamente. Então, eu acredito muito que, como é muito complexo esse negócio do digital e de dados, tem muita coisa, tem muitas áreas, muitas ramificações, tem a parte técnica, tem a parte estratégica e tudo. Se você não aplicar uma metodologia, eu acredito que fica muito confuso para essas pessoas, entendeu? Essa é a minha curiosidade. Qual que é a metodologia que você aplica para transformar uma cultura? Porque a gente sabe que transformar uma cultura não é um negócio da noite para o dia, né? Existe verdade. A gente foi entendendo isso ao longo dos anos, na Desbrava, e aí eu comecei a amadurecer muito isso, anotar muito, sabe? Pegar ali algumas coisas que marcavam para a gente, eu anotava. E qual que é a dor principal do cara que eu ia buscar no digital? Ele quer uma presença digital mais consistente, ele quer maturidade digital, ele quer crescer seguidores, ele quer aumentar engajamento, ele quer vender no digital, ele quer estar em todos os canais. Isso tudo se resume a uma palavra, que é o quê? Consistência. Certo? Falei, poxa, legal, todo mundo quer consistência. Todo mundo. O influenciador, a marca, o veículo, quem oferece serviço, todo mundo quer. Mas como que o cara consegue chegar na consistência? Tem um monte de coisa por trás, né? Ele quer o telhadinho lá bonitinho, brilhando lá em cima, mas ele tem todo ali o alicerce, né? Tem toda a construção, a decoração, toda a casa ali para construir. Falei, porra, tem um passo antes. E qual que é esse passo antes? É a customização, certo? Você precisa customizar o que você está ofertando, seja um produto ou um serviço. O influenciador customiza o conteúdo dele para o público que gosta de seguir ele, né? Então tem o cara que fala de lifestyle, tem o cara que fala de emagrecimento, tem o cara que fala de tal coisa. Eles estão customizando aquilo porque o público dele quer ver, até ele chegar na consistência. Então, o passo antes da consistência é a customização. Comunicação customizada é você fazer um anúncio patrocinado no Facebook, Google, etc.,
usando artes diferentes para os públicos diferentes. É um título diferente para público diferente, uma descrição diferente para o público diferente. É um post diferente para um público diferente. É um post para o Instagram, só que é outro lá para o TikTok. E é outro para o YouTube. É uma outra coisa para o podcast. Então, são coisas diferentes, né? Então, isso a gente fala muito de comunicação customizada, tá? Que é o passo antes para você alcançar a consistência. E como que você chega nessa customização do seu produto, do seu serviço, da comunicação? Você conhecer o seu ecossistema, né? E qual que é o seu... Você ter o conhecimento profundo sobre todo o seu ecossistema. E o que está dentro desse conhecimento? Clientes, concorrentes, canais, conteúdos e custos. Né? Então, você tem que ter conhecimento total sobre o seu cliente, qual é o interesse dele, qual é o comportamento, de onde veio, por que veio, o que ele quer ver, né? Dos concorrentes, mesma coisa. Qual conteúdo funciona melhor para você, qual conteúdo funciona melhor para o concorrente, quais os canais que você trabalha, quais canais ele trabalha, quais são os custos envolvidos nesses canais, de quais canais vieram seus clientes, né? A gente tem falado muito aqui sobre distribuição de conteúdo, sobre métricas por canal, né? O cara que veio ver um vídeo meu no YouTube é o mesmo perfil do cara que está indo lá no Instagram? É o mesmo perfil do cara que vai ouvir o podcast? Então, você tem que ter esse conhecimento sobre clientes, concorrentes, canais, conteúdos e custos, tá? E aí, com isso, você consegue customizar. Você não consegue customizar se você não tiver o conhecimento dessas 5 etapas anteriores, né? Desses 5 Cs. E aí, depois que você fez a customização, você tem a consistência. Então, a gente está vindo de trás para frente. E aí, a gente pensou, poxa, mas para o cara ter uma equipe, ter pessoas, ter ferramentas, operando tudo em conjunto, né? Porque isso, vocês estão no dia a dia, é muito complicado, né? O mesmo cara, às vezes fala, eu tenho aqui um social media, tá bom, o que ele faz? Ele cuida de todas as redes sociais, de todos os conteúdos, de todas as copies, de todos os anúncios. Não, ele não cuida de tudo isso. E geralmente o cara é o mesmo post para todas as mídias. Exato. Mas às vezes, fala, eu tenho sim o social media, mas esse social media, ele não faz tudo isso. Não tem como fazer tudo isso. Né? Uma coisa é arte, uma coisa é tráfego pago, uma coisa é tráfego orgânico, uma coisa é cada rede social, uma coisa é a copy de cada rede social, né? Uma coisa é os gatilhos entre as redes sociais, né? As estratégias multicanal, você pegar o cara de uma newsletter e jogar para o seu YouTube, lá no YouTube, você colocar o seu canal, o seu perfil do Instagram. Essas estratégias é muito difícil fazer com uma pessoa só, né? É muito difícil você aplicar essa metodologia no dia a dia. E para você aplicar essa metodologia de conhecimento, né, com ferramentas, com pessoas, com equipe, com tudo isso, qual que é o alicerce disso tudo? Qual que é a base disso tudo? É a cultura. Cultura orientada a dados, cultura de dados em tudo. Não só no marketing, mas em vendas também. Né? Então, o cara de vendas, para ele vender mais, que é a consistência, ele tem que ter uma customização da comunicação dele, do pitching de vendas, de tudo. Né? Como que ele oferta o produto para o cliente. Mas antes disso, ele tem que conhecer o cliente, como que o concorrente faz, quais os canais que ele trabalha, qual que é o conteúdo, quais são os custos. Em vendas é a mesma coisa. Né? Logística, mesma coisa. Planejamento estratégico, mesma coisa. RH, mesma coisa. Todos os departamentos da empresa passam por todas essas etapas. E se todos eles tiverem envolvidos na mesma cultura de orientação a dados, partindo lá do CEO, com toda a diretoria, com toda a empresa orientada a dados, como um Airbnb, como um iFood, como a Rappi, como o Mercado Livre, como todo mundo, né? Eu lembrei muito disso. Quando eu fui visitar o Airbnb, eu perguntei para o cientista de dados lá, né, sobre cultura e tudo. Até a mulher do cafezinho tem a cultura de dados. Você chega para ele e pergunta, quantos cafés você serviu hoje? Olha, no primeiro andar eu servi 14, que foram 2 a mais do que eu servi ontem. No segundo andar eu servi 35, mas é porque teve um evento. Esse evento acontece só uma vez por mês, então eu sei que toda quinta-feira eu vou servir o dobro de cafezinho. No terceiro, você entende? É a cultura de todo mundo ali. Então ela entende quantos cafezinhos ela está servindo, quanto que isso é versus o mês anterior, a semana anterior, o dia anterior, né? Quando tem evento, que ela trabalha com previsibilidade. Né? Todo mundo pode trabalhar com essa cultura. Então, a gente entrou muito nesse negócio. Falei assim, poxa, é na cultura que a gente tem que entrar. Né? É na cultura, depois que você implementou tudo aquilo, o cara vai partir para o conhecimento.
Aí ele vai falar, pô, mas como que eu faço para conhecer o meu cliente, o meu concorrente, meus canais? Tem alguma ferramenta? Eu conheço uma, eu conheço a Desbrava. Né? Então, é a segunda etapa. Então, com a era dos dados, eu estou na cultura, né? Gerando conteúdo, treinamento, curso, consultoria. A gente está criando um processo de aplicar nas empresas para elas terem a cultura de dados. A gente já está com alguns projetos bem legais em mercados diferentes. E aí, quando o cara quiser chegar no segundo C, né? Que é o C do conhecimento, ele vai querer usar uma ferramenta. E aí tem a ferramenta da Desbrava. No terceiro C, que é de comunicação customizada e depois na consistência, quem que entra? Entra uma crowd, por exemplo, né? Sim. De chegar com as estratégias, de chegar com os freelancers, chegar com o job em si, né? De tráfego pago, de fazer o site, fazer a landing page, fazer os gatilhos. Aí tem um monte de gente envolvida. Então, eu acredito muito nesse processo, nessa metodologia. Não, com certeza. E é interessante o que você falou, né? Eu lembro uma vez eu assisti uma palestra do Sandro Magaldi, que é até um amigo nosso em comum, lá no RD Station, no Resultados Digitais, mas faz tempo, assim, acho que era 2017, alguma coisa assim. E ele contou que eles usaram muito essa estratégia, né, com geração de valor, né, criando toda essa parte, e depois para jogar para o meusucesso.com, quando eles lançaram a plataforma, né, nesse sentido. Então, consciência, né, dessa importância, né, com uma outra marca, e depois fazer ali o profissional que quer se aprofundar muito mais, né, ele acaba sendo direcionado, né. Exato. E é interessante o que você está falando, porque assim, também tem eu vejo assim, você vê muitas empresas no estágio de maturidade que elas acham que vai contratar uma pessoa de marketing, ela vai resolver todos os problemas, tipo, né, aí quer escalar no digital e uma série de coisas, né, e agora eu vejo que a gente está indo com uma consciência que as empresas entendem que elas precisam ter copywriters, que precisa ter gestor de tráfego, que ela precisa ter uma profissional de BI, que ela precisa ter um designer ali dentro, que ela precisa ter um desenvolvedor, às vezes, ali dentro, né, para fazer múltiplas... Exato. Né, para testar muita coisa e ver o que vai dar certo, né, e muda um pouco da cultura também que a gente tinha, né, ninguém gosta de errar, né, mas a gente vive, acho que, um momento que é um negócio assim, você vai errar, você vai testar muita coisa, você vai mais errar do que acertar, e algumas coisas que você fizer vai dar certo, sabe? Tipo. Você me lembrou uma coisa agora, falando isso, que nesses projetos da Era dos Dados, né, nos cursos, nos treinamentos, eu tenho falado muito sobre isso. Primeiro, se você parar para pensar, toda empresa, para pensar, uma Ambev, não, uma padaria, uma mecânica, qualquer tipo de empresa, todas, independente do tamanho, independente do número de funcionários, ela precisa ser uma empresa de dados, uma empresa orientada a dados, com a cultura de dados, e uma empresa de conteúdo. Ela precisa gerar conteúdo. Com certeza. Né? Para o cliente dele, personalizado ali, se vai ser por e-mail, se vai ser por WhatsApp. Não, mas eu não trabalho com digital, meu cliente... não, eu trabalho com peças para caminhão e o cara, ele não olha redes sociais. Tá bom, manda por WhatsApp para ele. 96% dos caminhoneiros no Brasil usam WhatsApp. Então, manda uma comunicação por WhatsApp para ele. Né? Então, toda empresa precisa ser uma empresa de conteúdo e uma empresa de dados. E aí, o que eu sempre falo, que é o gatilho que você usou agora no final, que as pessoas ficam pensando tanto no mundo ideal, como cruzar tudo isso, como entrar em todos os canais, como fazer uma estratégia, qual equipe você precisa. Cara, vai ali, planejando. Quando você terminou seu planejamento, já mudou tudo. Então, o que eu falo é, cara, se joga, dá o primeiro passo, entendeu? Você vai errar, se arruma no caminho, entendeu? Tem que testar e ir ajustando, né, com dados, analisando métricas, para tudo, não só no marketing, vendas também, logística, tudo. Então, tem que dar o próximo passo, cara. E é curioso também que, tipo, para algumas empresas, às vezes a pessoa ela quer entrar, mas ela quer fazer tudo, né? Então ela começa, vou atacar todas as mídias. Exato. Lá, tem R$2.000, demora. vai botar R$500 em cada mídia. Puta, foca numa mídia só. Melhor demora. você... Esse da Era dos Dados, a gente estava fazendo conteúdo há 6 meses. Só agora, depois de 6 meses, que a gente chegou numa estratégia multicanal, sabe? Qual é o conteúdo que a gente tem que produzir, como que a gente tem que fazer o YouTube, como tem que ser em cada um. Isso demora, né? Então, você vai arrumando no caminho. Então, eu sempre gosto... Eu falo muito com gestor de tráfego, né?
E os gestores de tráfego, eles fazem tanto curso para começar a fazer a gestão do tráfego, né? Eles ficam entrando em fóruns, fazendo curso, assistindo esses gurus da internet, mas você nunca vê ele começando a fazer. Cara, se joga, faz uma campanha, liga para o seu amigo, para o primo, para a tia, para a sogra, vê que negócio que tem, começa a testar, começa a exercitar o seu tráfego, e aí você vai acertando, vai aprendendo, entendeu? Na prática. Sim. E eu vou te fazer uma pergunta aqui. A gente vê muito negócio de web 1.0, web 2.0, web 3.0, né? Então, web 1.0 que era só leitura, 2.0, né, que é leitura e escrita, né? E depois agora web 3.0, que é leitura, escrita e você ser dono, né? Ser dono dos seus dados, né? A gente hoje vive na web 2.0 ainda, né? Com os dois grandes donos de dados, Google e Facebook, né? E eles, queiram ou não, são as empresas que têm as melhores cabeças aí de inteligência artificial, machine learning, né? Você vê até as próprias estratégias do próprio Facebook, né? Ele compra um WhatsApp, né? Ele monitora tudo que a gente está falando lá, ele sabe que cruza com um usuário do Facebook e mostra um anúncio, né? Se eu te falar que eu estou querendo comprar uma bicicleta, provavelmente ele vai me mostrar uma bicicleta daqui a pouco, né? Na mídia ali do Instagram, do Facebook, cruzando esse ecossistema. Como que você enxerga isso nas empresas, né? Por que eu estou falando isso? Eles têm muita tecnologia e hoje em dia, e tá ligado com o que você falou. Se você se joga e bota uma campanha e usa as inteligências que eles já desenvolveram com todos os dados para aquilo acontecer, você colhe bons resultados, né? Então, a automação da campanha, tudo, quando você sabe dar os gatilhos certos, você instala ali o pixel para informar a conversão, tudo, ele vai automatizar muitas coisas sozinho com as inteligências que ele já possuem, né? E eu vejo hoje que a gente está meio que nessa era e que quem sabe jogar o jogo deles está se dando muito bem, né? Está usando as tecnologias que eles desenvolveram e estão dando ferramentas, estão se dando muito bem. Mas eu vejo muitas empresas querendo desenvolver meio que quase como tudo próprio, sabe? Uma cultura anterior de você, eu preciso construir isso para ser meu, né? Em vez de usar o que está já disponível ali no mercado, assim. Como que você enxerga esse tipo de coisa, assim, essa maturidade assim no mercado, né? Essa parte de usar dados, né? Tipo, vamos usar o que eles já têm de tecnologia, os dados, porque eles são os que mais têm dados hoje, né? Como que você enxerga esse cenário? Legal, muito bom isso que você está falando, porque me lembrou bastante sempre quando a gente está falando de cultura de dados, né? E quando a gente depois está falando ali daquele ecossistema de conhecimento, a gente fala muito de uma matriz que a gente vem desenvolvendo aqui, onde a gente mostra para as pessoas, num eixo, você tem a sua geração de valor para o cliente, e no outro a complexidade disso. Então, isso tudo que você falou é muito complexo, né? Imagina que é um eixo aqui de baixo, né? Quanto mais para a direita, mais complexo ele é. Quando você olha o eixo da esquerda para cima, quanto mais valor, mais difícil é, mais complexo é. Então, quando você está lá no canto da matriz, é quando você alcança a sua maturidade digital. Traduzindo isso, o que quer dizer? Eu acrescentaria nesses dois que você falou, Google e Facebook, obviamente a Apple e a Amazon, né? Então, por exemplo, eu sempre falo do exemplo da Amazon. Por que a Alexa é tão barato, né? Guardadas as devidas proporções, né? Por tudo que ela oferece, ela é barata. Você compra uma Alexa hoje por 200 e poucos reais, 300 reais, né? Por que ela é tão barata? Por que a Amazon desenvolveu uma puta de uma tecnologia que te oferece um puta de um valor e ela é um preço consideravelmente barato? É porque ela está te monitorando. Você está ali dentro da sua casa, ela sabe as palavras que você fala, ela sabe o seu tom de voz, ela sabe se você grita, se você briga com a sua mulher, se você tem cachorro, se você tem criança, se você tem funcionário dentro de casa, que horas você chega, que horas você sai, que horas você almoça, sabe tudo. Então, na hora que você entra na plataforma dele, ele te oferta exatamente aquilo que ele foi te conhecendo. Quanto mais tempo ele está dentro da sua casa, mais ele está te conhecendo, né? Mais ele está te conhecendo, ele está gerando dado. E quanto mais dados, mais maduro fica o algoritmo e o aprendizado da máquina ali que ele criou, tá? Então, ele está te oferecendo isso. Para mim, a maturidade digital lá em cima, que ela é complexa, porém ela gera muito mais valor para o cliente,
são aquelas empresas que vão conseguir conectar tudo isso. E como ela vai fazer isso? Né? Ela vai usar da internet das coisas ali, da Alexa ou dos outros dispositivos, né? Seja um sensor, uma câmera, por exemplo, com inteligência artificial que os shoppings têm usado hoje, estacionamentos, para ver que horas você chegou, quanto tempo você ficou ali dentro, por onde você passou, né? Se você veio de carro, qual que é seu carro, né? Quem conseguir conectar a internet das coisas com o digital, Google, Facebook, aplicativos, notificações, pushes, etc. E todos os canais, né? Seja Instagram, YouTube, seja vídeo, seja imagem, seja TikTok, seja Pinterest, áudio no Spotify. Então, depois que você tem essa cultura assumida, né? Que você precisa conectar tudo isso, você tem o conhecimento do seu cliente, daquele ecossistema ali dos 5 Cs, concorrentes, canais, conteúdos e custos, você vai customizar o seu serviço, o seu produto, né? Para o seu cliente, na comunicação, na venda, na logística, em tudo. Então, ele está usando todas essas tecnologias. Ele está usando o Google, ele está usando o Facebook, ele está usando a Amazon, ele está usando aplicativos, ele está usando outras ferramentas, ele está usando, sei lá, essas ferramentas que tem hoje que ajudam no monitoramento, né? Saber as tecnologias que os concorrentes trabalham. Existem diversos softwares hoje baratos, às vezes de graça, que te ajudam com isso. Aí ele começa a automatizar, né? Aí vem o RD Station, vem o HubSpot, vem o MailChimp, vem o ActiveCampaign, e aí ele vai deixando isso automatizado, aí ele vai alcançando a consistência. E isso está ligado lá com a matriz de maturidade digital. Então, quanto mais complexo é isso e gera mais valor para o cliente, mais ele vai alcançando a maturidade. E aí existe um estudo da BCG que fala que quando a empresa alcança essa maturidade digital, que hoje é mais ou menos algo em torno de 7% das empresas no mundo que realmente tem essa maturidade 100% digital, esse cara está economizando 30% do investimento das empresas que não são maduras digitais e de dados, 30% menos, e ele fatura 20% mais. Tá? Então, é uma maturidade digital que começa lá desde a nascente, quando você entrou no digital, você vai se consolidando, vai se amadurecendo e chegou lá no seu multimomento, né? Então, é isso que a gente fala muito. Então, acredito muito que para as empresas chegarem nesse momento que você falou, ela precisa conectar tudo isso. Tecnologia, inovação, digital, dados, numa estratégia bem definida. Saindo um pouco, uma pergunta que sai um pouco da tua empresa, né, da área dos dados, uma preocupação minha também na área de TI, é a forma de como as pessoas interpretam os dados. Né? Tem muitas empresas aí que sabem que tem dinheiro para investir, mas não conseguem interpretar. Aí isso é uma preocupação e pode levar o barco para um lugar aí bem distante de onde você quer ir. Como é que você vê isso fora da tua empresa hoje? Legal. Isso é muito chave, né? Primeiro que eu sempre falo que as empresas têm que... o profissional, quando ele quer entrar nisso, muita gente às vezes me manda mensagem ali no Instagram, no LinkedIn, e fala, Paulo, eu quero entrar nesse negócio, quero entrar em dados. Por onde eu entro? Como eu faço? Primeiro você tem que responder uma pergunta. Você quer estar na área técnica ou na área estratégica? Independente que você tenha as duas visões, que você é um generalista, vamos dizer assim, você tem que estar numa área, né? Depois você pode até transitar entre elas, mas onde você quer estar? Você quer estar na técnica ou você quer estar na estratégica? Você quer ser o cara dos insights, que toma as decisões, que vai analisar, ou você vai ser o cara técnico, vai ser o desenvolvedor, vai ser o programador, vai ser o cientista de dados, o engenheiro, banco de dados, etc. Na área de tecnologia, o que eu vejo, tá? Muitas vezes, eles estão analisando tantos dados, tem uma massa de dados muito grande, então ele está falando muito de big data, mas ele não está falando do small data, né? O que ele tem ali na frente que já pode gerar valor, que não é tão complexo assim, que ele já pode ajudar as áreas estratégicas, né? Sim. Então eu percebo que tem muito isso, porque tem muita informação, tem muitas ferramentas, muitas linguagens, muitos softwares, tudo, e as pessoas às vezes ficam meio perdidas. Então eu acho que eu costumo falar que a gente tem que traduzir essa complexidade toda numa coisa muito simples, entendeu? Qual é o dado que você já tem, que você pode já ajudar de alguma maneira? Às vezes é um Excel, entendeu? Que você tem, que já pode ajudar a área estratégica a começar a gerar valor para o cliente e resultado melhor para a empresa. Né? Então, a parte de tecnologia,
eu acho que passa muito hoje, embora seja a parte técnica, ele também tem que ter uma visão estratégica. E o cara estratégico tem que ter uma visão técnica. E aí, quando eles operam juntos, né? E hoje eu acredito que as empresas que têm essa cultura, já não existe mais marketing, vendas e TI. Tá tudo junto. Tá tudo Eles junto. precisam estar juntos. Tem que ter um cara de dados dentro do marketing. Tem que ter um cara de dados dentro de vendas. E tem que ter um cara lá na área técnica que tem uma visão de marketing e visão de vendas. E aí a empresa anda. Quem que está assim hoje? O Mercado Livre, né? O Mercado Livre criou uma metodologia lá dentro. Como que eles fazem 2.000 desenvolvedores pensarem igual? Nos mesmos objetivos da empresa, nos objetivos dos departamentos, que cada departamento esteja alinhado com os objetivos da empresa, né? Então, eles foram criando isso. Então, eu vejo que a parte técnica é muito importante, né? Ali dentro. Então, dentro da parte técnica, tem aquelas pessoas que trabalham na proteção dos dados, né? No back-end, no banco de dados, na engenharia, na arquitetura dos dados. E você tem o cara que trabalha na ofensiva dos dados, né? Que eu falo, faço muita analogia com o futebol. É quem trabalha do meio de campo para trás e do meio de campo para frente. E quem trabalha do meio de campo para frente é aquele cara que vai gerar insights a partir daqueles dados. Quem vai analisar é o cientista de dados, é o CIO, o CTO, né? Que vai ter aquela visão de estruturar tudo aquilo para que a área estratégica tome decisões daqueles dados. Então, esse ecossistema dentro das empresas precisa estar muito desenhado. Ah, Paulo, mas a minha empresa não tem toda essa estrutura do Mercado Livre, ou eu não tenho 10 funcionários, 20 funcionários. Ok, se você tiver 2 funcionários, você já consegue fazer isso, né? Ou se você é sozinho, você tem que ter pelo menos a visão de como fazer isso. O que eu preciso nessa defensiva de dados para entregar para a ofensiva de dados, para que a ofensiva de dados entregue para mim mesmo, que eu sou o cara estratégico, tomar as decisões. Então, você tem que pensar isso. E, às vezes, é uma coisa muito simples. Às vezes, é um Excel, às vezes, é um dado que você pega do CRM, é uma métrica que você pega lá do Active Campaign, entendeu? Do HubSpot. Tudo isso ajuda, né? Então, acho que entendendo esse ecossistema, essas metodologias, esses processos, eu acho que fica muito mais fácil, entendeu? Entender que os dados fazem parte de todas as áreas da empresa, né? O culturamento, como acho que uma das chaves do culturamento seria essa, né? Exato. Você envolver toda a empresa nessa cultura de dados. Exatamente. E você tocou numa palavra que eu acho que tem muito a ver com isso, que é simples. Quando você entra em dados, a chance de você tornar o negócio complexo e não levar tipo, a nenhum lugar é muito alta, assim. Eu não sei se você enxerga dessa forma, mas vou te dar um exemplo aqui um pouco mais claro. A Crowd ela é uma empresa de dados, né? A gente tem a plataforma com mais de 20 mil profissionais. Basicamente, a gente faz ali o match entre o job ali, né, que existe, para ver qual profissional ali que está disponível na mesma hora, está disponível naquele momento, né? Está dentro do budget, tem as skills desejadas ali para o projeto. Às vezes se tem até fit de segmento com o cliente, né? Se o cara vai escrever um conteúdo, ele é do segmento de saúde, ele tem ali um fit e tal. Só que a gente escuta muito falar dessas novas tecnologias, né? Que é tipo inteligência artificial, machine learning, né? Que estão até disponíveis para você usar aí com ferramentas do Google ou de outras empresas. E eu lembro de uma época que a gente cometeu assim um grande erro, não um grande erro, né? Foi uma das tentativas. Um grande aprendizado. Grande aprendizado, exato. A gente quis usar, né? É startup, você quer usar as novas tecnologias, você quer falar que usa inteligência artificial, você quer falar que usa machine learning, papapá. E aí eu lembro que a gente fez um negócio que era mais ou menos assim, a gente queria que as pessoas escrevessem o briefing, aí a gente usava uma inteligência artificial do Google que era chamada Natural Language, isso interpretava aquele briefing, para a gente cruzar e essa match ser totalmente automático. Bom, perdemos um tempasso desenvolvendo isso, fazendo não sei o que e tal. Resultado, joga no lixo e faz o básico. Faz uma planilha de Excel com as habilidades dos profissionais, cadastra, faz um briefing que você imputa ali algumas habilidades e cruza e dá o match da maneira mais feijão com arroz possível, e hoje em dia funciona muito melhor. Né? Exato, é isso. Aí você fala, isso. Tinha uma empresa que usava inteligência artificial, machine learning, não funcionava. Eu tenho uma empresa que usa dados do mesmo jeito, continua usando dados, mas de uma maneira extremamente mais simplificada. E aí funciona. Tipo, exato. E eu vejo hoje muito esse modismo, né, com a startup, com essas novas tecnologias, de você querer colocar isso num pitch de captação de investimento.
e acho que é muita espuma para coisas simples que funcionam muito melhores, às vezes, sabe? Tipo, eu não tenho dúvida do poder dessas tecnologias, mas existe uma consciência de utilização, de maturidade muito maior para você conseguir, de fato, utilizá-las de ponto que influencia o negócio, sabe? Tipo, realmente, sabe? Exato. Concordo, super concordo, e acontece também com a gente aqui, né? Você acompanha a Desbrava desde o começo, tudo que a gente já buscou fazer também, sempre olhando para as melhores tecnologias, melhores linguagens, melhores soluções, etc. E às vezes uma coisa muito simples, e a gente também já errou, e hoje a gente tem buscado muito isso, e por isso que eu tenho validado muito essa metodologia, porque eu mesmo lá atrás não fazia isso, né? Depois que eu percebi isso, hoje tudo que eu faço eu procuro seguir isso, né? Eu sei o que o meu cliente quer, o que meu concorrente está fazendo, né? Eu vou atrás daquele ecossistema ali do conhecimento até eu customizar alguma coisa, né? Para chegar na consistência. Então, o que eu tenho olhado hoje? Cada vez mais a gente tem que simplificar. Cara, é isso que você falou, é aquela fórmula lá, se aqui, pegar essa coluna aqui do Excel, do Jobs, essa palavra tiver aqui nessa mesma coluna, ok, se não, não. E aí você tem ali o match, né? Isso depois você consegue automatizar para aparecer o nome da pessoa e etc. É uma maneira simples do Excel. Então, eu costumo dizer que você sempre tem que começar de uma pergunta, né? O que você quer dos dados? O que você quer dele? Independente da complexidade. Eu preciso achar tal resposta. E aí você vai atrás daquela resposta, né? Então você tem que começar pela pergunta. E muitas vezes, a maioria das empresas que eu vejo começam a trabalhar com os dados sem ainda ter a pergunta. Então ele quer achar alguma resposta que ele ainda nem sabe qual é a pergunta, né? Então, cara, começa pela pergunta. E às vezes você tem de uma maneira muito fácil para resolver aquilo. Legal. Exato. Levando isso para a parte de transformação digital, a gente tem o pilar da eficiência, né? Você não vai pela ferramenta, você não vai pelas suas ideias, você vai pela eficiência, o que funciona para a tua empresa, né? O que funciona para o teu negócio. Se a planilha é mais do que o suficiente, até tá valendo. Exato. Concordo. E assim, você para ver um negócio, ele tem tanta micro variáveis que elas têm que funcionar em conjunto para o negócio dar certo, sabe? Tipo, é o preço do mercado, a eficiência do processo que está fazendo, né? É o quanto que a qualidade do produto que está entregando, né? Isso em qualquer negócio, né? Mesmo físico ou digital, mas esses pequenos detalhes combinados é que faz o negócio dar certo, né? E não às vezes a sofisticação do que você está fazendo em um desses canaizinhos, né? Exato. Concordo. E como que você vê, assim, mudando um pouquinho, indo um pouco para o lado, assim, do marketing, né? Que acho que está tudo interligado, né? Marketing, tecnologia e vendas, né? Que, de fato, é o que move ali uma transformação digital. Como é que você enxerga hoje essa parte dos influencers, né? Porque, assim, hoje, se você parar para ver, quem conhece as suas comunidades, né? São os influencers, né? Que deram a cara deles lá, começaram a falar, né? Começaram a construir uma audiência. Os melhores influencers, quando você fala com eles estão sempre querendo entender melhor a audiência que eles conquistaram, para assim criar conteúdo de valor para essa audiência, né? Como que você enxerga esse ponto aí em específico com as marcas, né? Eu acho que assim, eles são grandes conhecedores de dados e agora você vê até negócios sendo criados com nomes de influencers, né? Hamburguerias sendo lançadas. Influencers, né? Dentro de conselho, né? Influencers dentro de conselhos, né? Que é o que chama aquele conceito da DNVB, né? Então, como é que você enxerga hoje os influencers com os dados nisso, né? Legal. Eu acho que está muito ligado àquilo que eu falei no começo, né? Que eu acredito muito no digital, né? Desde lá de 2015, 14, 15, quando eu investia 100% da minha verba. Acredito muito em marketing de conteúdo e marketing de influência. Acho que o influenciador é tudo isso, né? E quando você adiciona dados nisso, fica mais poderoso ainda, fica mais rico, porque o influenciador é o canal que tem o conhecimento sobre o cliente, sobre o público. Ele sabe do público dele. Ele sabe o que o cara quer, o que ele... qual é o conteúdo que faz o cara mandar direct message para ele,
qual é o Ele é conteúdo especialista, né? Ele é um especialista, né? E ele sabe qual é o conteúdo que o cara vai dar like, qual que é o conteúdo que ele compartilha, qual que é o conteúdo que ele salva, qual que é o conteúdo que ele manda para as pessoas. Então, a marca não tem isso, né? Então, quando a marca entende o que o cliente dela quer, qual é o conteúdo que ela quer, em qual canal, né? Quando ela entende tudo isso, ela consegue encontrar um influenciador certo, né? E quando o influenciador também entende o que a marca quer, é o fit perfeito. E, assim, não é que é uma coisa do passado. Hoje a gente ainda vê muitas marcas contratando influenciador por contratar. Tanto é que o público geral, né, fala, o que a Anitta tá fazendo no conselho do Nubank? Cara, tem nada a ver, uma cantora, né, sabe? Tem gente que fala vulgar e não sei o quê. O que ela tá fazendo lá? Os caras são loucos, pagar 36 milhões de reais para ela estar lá? Mas não é. É que o Nubank tem tanto dado, sabe exatamente tudo que as pessoas, que os clientes deles querem. Ele fala assim, cara, eu preciso chegar nesse cara. Eu preciso criar conteúdo para esses caras. Eu preciso customizar os meus serviços para esse cara. Quem que entende desse público? Dessa massa brasileira, do cara do funk, do cara da periferia, das mulheres empoderadas, né? De quem quer crescer na vida, quem quer carreira internacional, é a Anitta. Então, deixa eu trazer essa pessoa para cá, ela vai me trazer insights, ela vai me trazer dados também. Entendeu? Anitta, se eu posso entender dos seus dados do Instagram, dos dados do seu vídeo no YouTube? Legal, e aí começam os gatilhos. Cara, com certeza, os caras não iam fechar um negócio desse sem saber que o retorno que eles vão ter é muito maior do que ter 36 milhões de custo. Né? Então, acho que esse fit entre o influenciador e a marca só é alcançado realmente quando os dois entendem sobre o perfil do público, interesses e etc. Só o buzz da Anitta no Nubank já é o suficiente para gerar aí algumas conversões, né? Tem isso também, né? Que acrescenta ali. Esses dias eu estava fazendo um job para uma marca de cosméticos famosa, grande. E eles chegaram e falaram o seguinte, falou, cara, eu quero contratar 40 influenciadores para lançar um produto de cabelo cacheado. Legal. Eu preciso que você me dê 80 nomes. Desses 80 nomes, eu vou escolher 40. Aí a gente foi, através da nossa plataforma, através dos dados, análise, etc. Quais são os interesses do público que te segue nas redes que você quer trabalhar? Então, aqui estamos falando de clientes, canais e conteúdos, certo? Qual é o cliente que você quer alcançar? Qual o conteúdo que você quer? Em quais canais? São esses. Legal. Quais os influenciadores que vão falar com o mesmo público, com base no mesmo conteúdo e nos canais que você quer alcançar? São esses aqui, tá aqui. Não precisa ser 80, toma 100 nomes aqui para você. Escolhe 40 desses que vão estar... Se você quiser por engajamento, tá aqui. Se você quiser por número de seguidores, tá aqui. Se você quiser por região, tá aqui. O cara escolheu, acho que 2 nomes. Por quê? Ele falou, não, mas essa daqui, puta, se veste mal, mas esse aqui não sei o quê, mas esse aqui, a menina lá da minha agência, a estagiária da agência, falou que é amiga da prima dela e que ela fala muito bem. Ah, mas o meu tio falou que essa influenciadora que ele segue tá bombando na internet. Tudo feeling, tudo achismo, tudo amigo do amigo, tudo um que falou, o cara da agência que é amigo e tem os interesses por trás, etc. Eu falei, cara, eu te dei 100 nomes com base em dados. Se você quisesse escolher pelo ranking de segmentos, de seguidores ou de engajamento, ou homem ou mulher, ou o que você quiser, tem aqui. Não, o cara continua indo pelo feeling. Pelo entendeu? feeling. É isso. Não, e é engraçado, né? Porque se você vê uma... Porque assim, se você vê uma... Eu até vi um gatilho que assim, é da repetição, né? Fala que se você fala uma mentira 100 vezes, ela se torna uma verdade. De tanto que se repete a informação, sabe? E é um pouco disso do que você está falando, assim, o cara vê um influencer que ele segue 100 vezes, ele acha que aquele influencer é o maior da história da internet. E você para ver, né, tipo, você comparar em dados mesmo, né, sei lá, pega o Primo Rico, que é um influencer grande no meio de finanças, tal, 5 milhões lá de seguidores, sei lá quanto que ele tem, mas pega o tamanho do Brasil, tipo, 200 milhões, tipo, não é nada, tipo, em percentual, né? E é, tipo, o cara é gigante lá no meio dele. Então,
isso é muito curioso, né? Como você vê várias vezes a mesma pessoa, você acha que aquela pessoa é a única que tem ali, que ele é o especialista, que é ele, né? E tem várias variáveis ali envolvidas e que é você escolher com base de dados, né? Não só escolher ali pelo que você acha, né? Exato. Exato, ele é confiar nos dados, né? É. Quero ter uma pergunta aqui com relação à segmentação. Né? Por exemplo, isso tudo que a pessoa tem acesso ao conteúdo, à informação, aos dados, até que grau de segmentação a pessoa pode ir, ou é saudável ir, até que grau de capilaridade? Porque você acho que falou bastante de tailor-made aí, né? No sentido de você fazer algo específico para aquele nicho, para aquele segmento. Só que, cara, quando você tem muitos dados, você pode ficar maluco, porque você pode fazer coisas extremamente segmentadas. Na tua experiência, até que nível é interessante? Boa pergunta, Renato. Eu acho que a melhor estratégia ali no digital, mais dados, né? Quando você quer unir os dois, você tem que pensar como um funil, né? Qual é o dado mais simples que você tem? Qual é a segmentação mais simples que você tem para fazer essa estratégia? Né? Então, vamos partir de uma campanha, uma peça conceito, uma arte conceito, que você vai jogar no Brasil inteiro para 200 milhões de pessoas. É o mais simples. Né? Uma arte, sei lá, vamos supor, eu pego aqui, tiro um print dessa tela aqui, nós três, e coloco, sei lá, R$100 no Facebook, 200 milhões de pessoas, Brasil inteiro, sem interesse, sem nada, sem idade, sem gênero, sem nada. E fala assim, venha saber sobre transformação digital clicando aqui. Esse é o mais simples, é uma segmentação simples. Aí você vai descendo no funil. Eu quero só nas capitais para o público de 25 a 34. Você já está segmentando mais. E aí depois você vem, poxa, agora eu quero essa mesma segmentação, mas eu quero uma arte voltada para o público de tecnologia e uma arte voltada para o público estratégico, com um título diferente e uma descrição diferente. Aí você vem descendo, aí você começa. Quando você chega no final de uma campanha, você pode ter lá 100 artes diferentes, com títulos diferentes, headlines diferentes, cartelas diferentes na arte, descrição diferente, uma para o Facebook, uma para o YouTube. O título do Facebook é diferente do título que você vai patrocinar lá no Google, né? A palavra-chave no Google é diferente da que você vai patrocinar ali. E aí você vai segmentando artes, textos, palavras, né? Termos. E aí você vai segmentando públicos, né? Agora, dentro das capitais, eu quero fazer uma campanha para mulheres e uma campanha para homens. Eu quero fazer uma de 18 a 24 e uma de 35 a 44. E aí você vai segmentando. É difícil fazer isso? É difícil pra caramba. Só que aí você vai pensar naquela matriz. Quanto mais complexo, mais valor vai gerar. E aí você vai chegar na sua maturidade. Nesse caso, você vai chegar na sua maturidade da sua estratégia digital. Dá para fazer isso? Dá. Cara, mas é só começar do básico. Começa daquela lá de R$100 para o Brasil inteiro, sem segmentação. Testou? Funcionou? Quem que engajou mais? 80% foram homens. 75% foram de 25 a 34. Então já começa a segmentar mais, faz uma arte só para esse cara e deixa a outra segmentação lá. E aí você vai segmentando. Esse, para mim, é um trabalho real de tráfego pago, é um trabalho real de growth, é um trabalho real de social media, né? Eu faço isso, faço aquilo, faço tudo. Não tem como você fazer tudo de um jeito certo, entendeu? E aí, normalmente, quando você começa lá do topo do funil, que você não está tendo nenhum resultado, e você começa a ter os resultados e vai aumentando essa segmentação, o seu crescimento está acompanhando. Desculpa, o seu custo para ter isso, mais pessoas na equipe, mais ferramentas, mais investimento. Agora você já está gravando vídeo, agora você já tem que ter um estúdio, agora não sei o quê. Então, seu custo aumentou. Só que a sua receita veio crescendo também ao longo do tempo para acompanhar isso. Então, isso é a maturidade digital, né? Por isso que não tem como você começar já com tudo, né? Por isso que tem toda essa linha cronológica. Eu vejo a segmentação assim hoje. Bacana. Legal. E para a gente encerrar aí, que já está dando quase aí o horário, qual que seria a sua recomendação, Paulo? Se você fosse falar para uma empresa, né, que está buscando aí a transformação digital, né, e ter essa consciência que já precisa trabalhar com dados melhores, né? Como que você recomendaria que essa empresa desse ali se joga, né? Que nem você falou, como que ela daria o primeiro passo, né? Tipo, para começar a ganhar esse estágio de maturidade e fazer essa evolução, né?
O que eu falo, assim, até pegando isso que você falou, né? Eu sempre falo que toda decisão no digital começa a partir do próximo passo. E você tem que ser o primeiro, né? Não fica pensando qual é o melhor passo para dar. Cara, dá o próximo passo, age, se joga, né? Começa pela segmentação mais simples e depois vai dando os próximos passos. Então, o que eu sempre falo é, cara, se jogar, testar, errar, porque aí você começa a fazer rápido. Enquanto isso, está o cara lá planejando qual que é o melhor caminho. Quando você chegou lá na frente, já mudou tanta coisa que ele não conseguiu acompanhar tudo que mudou. Ele vai demorar muito mais para fazer, né? Então, dar o próximo passo, não pensar que dados... cara, você precisa ser programador e precisa ser cientista de dados e precisa não sei o que, é muito difícil, é muito caro, é muita tecnologia, é muita inovação, é a internet das coisas, é inteligência artificial, é machine learning. Não, começa com o básico, aí depois você traz uma automação, depois você traz a inteligência artificial, depois você traz machine. Todo esse ecossistema técnico, estratégico, com custos, com tudo, ele vai crescendo ao longo do tempo, mas a partir disso também, a sua receita também está crescendo, né? Então, a partir do momento que você tem a cultura, né, de trabalhar com dados, você também vai começar a monitorar os seus resultados e vai ver que o digital está funcionando, né? Então, é dar o próximo passo. Só para finalizar, eu tenho um cliente que é um amigo também, que tem uma loja, né, no interior, e ele vende materiais de construções, tá? Pisos e porcelanatos. E aí, quando a gente começou a fazer a estratégia de digital dele, ele não tinha site, não tinha rede social, não tinha nada. E a equipe dele tinha uma relutância muito grande, principalmente a de marketing. Por quê? Porque a gente começa a mostrar como que faz e o cara fala, porra, por que eu não fiz isso antes? O cara não estava fazendo, ele tem medo de se expor. Então, teve uma relutância da equipe, teve uma relutância do gerente, que eles não queriam aquilo tudo. Então, eles colocavam todos os empecilhos possíveis. Isso foram 2 meses. Aí passa 3 semanas, 1 mês, o cara não está tendo resultado, o que ele quer fazer? Ele quer cortar. Sim. Né? Porque eles querem resultado rápido. Cara, no 2º mês, 3º mês, 4º mês, começou a chegar a venda, o WhatsApp bombando, cliente ligando, aí ele começou a vender sem o cara ir na loja, com automação, com tudo. Aí a venda digital dele era 0, hoje já está em 10%, está subindo para 15%. Ele falou, opa, peraí, vendi 80 mil reais esse mês, sem o cara ter vindo na minha loja, só com digital, investindo R$1.500 de tráfego e estratégias de conteúdo e tudo. Pô, então e se eu colocar 10 mil? Então agora você acredita no digital. Né? É isso, cara. Então, assim, começa pequeno, entendeu? E aí vai indo, até chegar o momento de falar, não, eu quero colocar 100 mil no digital, porque vai me voltar 1 milhão. Então tem que começar, não tem jeito. Mas é bem legal o que você falou, porque, tipo, é do instinto do ser humano, né? Gatilho de ameaça ali, né? Que você surgiu com uma ameaça ali para as pessoas internas, né? Porque você está começando a trazer uma outra frente. E acho que uma outra coisa que tem muito a ver com isso também do ser humano é esse negócio do errar, né? Que a gente está falando. Porque, tipo, ninguém quer mostrar para o seu chefe, para o seu líder lá que você cometeu um erro, né? Tipo, uma coisa que ninguém quer cometer isso, você só quer mostrar o que você acerta. E Exato. A gente está vivendo uma cultura agora que, tipo, não, pelo contrário, tipo, que eu acho que parte da liderança, né? Você tem que dar espaço. Não, eu quero que você teste, eu quero que você erre. E a hora que você acertar, a gente comemora junto, sabe? Mas é tipo... E na hora que você errar, a gente aprende juntos. E na hora que você errar, a gente aprende junto, né? Então, é uma mudança de liderança total do que a gente já viu, né? Que eu acho que tem total influência para você ter uma transformação digital, né? Usando dados, né? Toda essa parte, né? Errar faz parte do processo, né, cara? É uma coisa que as pessoas precisam entender. Errar rápido, tá? E aprender com os erros, tá? Absorver isso aí. Super concordo. Que legal. Ótimo papo, hein? Ótimo. Obrigadão aí, Paulo. Obrigado aí pelo seu tempo. Obrigado, Renato, também aí por essa gravação aí. E acho que é isso. E deixar aí pro pessoal, se quiser, manda comentários aí embaixo que a gente vai estar respondendo aí também. Sobre como que a gente pode ajudar a transformação digital aí. Valeu, pessoal. Show de bola. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau.